Tentando. Graça e paz, queridos, eu sou o pastor Wesley Souza, estou falando aqui do templo sede da Igreja Batista Apacentai. Eu quero deixar aqui nesse momento uma palavra, uma palavra para todos vocês que está aí do outro lado, que vai acessar aí essa live, que vai entrar aí com a gente. Daqui a pouco eu quero trazer uma palavra. Vamos esperar mais pessoas entrarem aí, acessar o Facebook. Eu estou aqui em Montes Claros, na sede da Igreja Batista Apacentai. Hoje, quarta-feira, Eu quero aqui compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês que estão aí do outro lado. Nós vamos aqui meditar nas Santas Escrituras e vamos aguardar aí que algumas pessoas possam entrar e participar com a gente aqui dessa live aqui da Igreja Batista Apacentai. Vamos aguardar aí algumas pessoas já entrar e acessar aí e participar com a gente. Isso, tem algumas pessoas já nos acompanhando. Isso, nós vamos aguardar um pouco as pessoas entrarem, acessarem, para que outras pessoas também possam ouvir o que eu tenho a dizer, Você pode também estar compartilhando, convidando as outras pessoas para estarem nos acompanhando aqui, pelo Facebook. Convide os seus amigos, outros grupos, para estar acessando aqui a página do pastor Wesley, Wesley Souza, para que possa estar acompanhando esse vídeo aí também conosco. Isso, eu já gostaria de meditar na palavra de Deus com todos vocês que depois verão aí esse vídeo. Eu gostaria de gravar esse vídeo aqui pelo Facebook, deixar aqui uma palavra de Deus para o seu coração nessa tarde de quarta-feira. Você que tem uma Bíblia em casa ou no trabalho, você pode meditar comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Você que tem uma Bíblia aí em casa e quiser acompanhar esse texto comigo, Atos, capítulo de número 17. E vamos ler
a partir do versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e o versículo de número 16, que diz sobre o discurso de Paulo em Atenas. Está escrito assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso dissertava na sinagoga e entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos, epicureus, estoicos, contendiam com ele, e havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Versículo 19 do capítulo 17 de Atos, diz assim: então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Versículo 21 do capítulo 17: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vejo acentuadamente que são religiosos, porque passando e observando seus objetos de culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Atos capítulo 17, versículo 24. Vamos para o versículo de número 24. Eu li o 23, vamos ler o 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Agora no versículo 27 diz assim, de Atos capítulo 17: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata e à pedra, trabalhadas pela arte da imaginação do homem. Ora,
não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. No versículo de número 23 do capítulo 17 de Atos, diz o seguinte, olha o que diz, você que chega agora, nós estamos lendo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, tem algumas pessoas aí chegando agora, né, igual o Herbert Lima, um abraço aí, Edivar Augusto. Então, para você que chega agora, nós estamos meditando em Atos 17, versículo 16 ao 31. O versículo de número 23 está escrito assim: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Atos capítulo de número 17, versículo de número 23 e 24. Você conhece o Deus desconhecido? Foi o que Paulo disse para o povo de Atenas. Para que você possa entender um pouco porque lá em Atenas tinha um altar desocupado e nesse altar estava escrito ao Deus desconhecido. Você tem que conhecer um pouco do contexto histórico, da história que está por detrás desse episódio aqui em Atos, capítulo de número 17. Você já ouviu falar sobre um profeta chamado Epimênides? Pois é, eu gostaria de falar sobre esse profeta e sobre a situação que envolveu aqui o povo de Atenas, em Atos capítulo 17, versículo 16. Nós sabemos que, se nós formos falar um pouco sobre Atenas, nós sabemos que Atenas estava na renomada Grécia e ela se tornou ápice de progresso, ápice do progresso político, filosófico, intelectual do mundo antigo. Nós sabemos que Atenas recebeu esse nome por causa da homenagem da deusa Atena, a sua patrona, né? Por isso que esta cidade recebeu esse nome de Atenas. Atenas por causa da deusa, né? Em homenagem à deusa patrona, a sua patrona. Vamos lá. Conta-se que no ano 600, aí está a história por detrás desse texto, gostaria que você me acompanhasse. Conta-se que no ano 600 anos de Cristo, houve uma praga letal que caiu sobre Atenas. Então isso no ano 600 antes de Cristo. Conta-se que houve uma praga letal e esta praga caiu sobre a cidade de Atenas. A história conta que quando essa praga ela chega na cidade, corpos insepultos estavam por todos os lados. O povo da cidade, por causa dessa praga, andava enlutado, atônitos, sem saber o que fazer por causa dessa praga mortal no ano 600 anos de Cristo. Os sacrifícios
expiatórios dedicado a muitos deuses gregos na época eram inúteis. Todo tipo de sacrifício que foi feito naquele momento, quando essa praga recaiu sobre a cidade, era inútil. Até mesmo os principais sábios atenienses buscavam explicações. Os sábios buscavam explicações racionais para a realidade presente no momento. E eles chegaram a uma conclusão que alguns deuses ficou enfurecido com um crime praticado pelo rei chamado o rei Megacles. E que depois desse crime praticado pelo rei, os deuses decidiu puni-lo e também acabou punindo a cidade com essa praga mortal. Esta então era a resposta mais apropriada para justificar a mortandade que acometeu a lendária cidade dos deuses. A explicação mais precisa, a resposta mais apropriada para tentar justificar a mortandade que assolou Atenas era essa: que o rei Megacles pecou contra os deuses e agora os deuses decidiram punir ele juntamente com a sua cidade. Em meio desta crise, em meio a esta crise, desse caos em Atenas, eles ficaram sabendo de um profeta que morava na ilha de Creta, por nome Epimênides, e que dizia, e alguns acreditavam, que este profeta conhecia a divindade que fora ofendida e saberia como apaziguá-la. E ele dizia que esse profeta, portanto, saberia como livrar a cidade de Atenas desse caos da morte. E eles então mandaram navios à ilha de Creta para buscar esse profeta chamado Epimênides. Quando eles chegaram lá com a escolta de soldados e disseram o porquê da chegada deles ali e contou a situação de Atenas, o profeta ele não pensou duas vezes em acompanhar aquela comitiva. E a história conta que quando o profeta Epimênides chega na cidade de Atenas, ele admirou com um vasto panteão de deuses ali. Tinha N altares a deuses, e o profeta ele ficou admirado quando ele chega na cidade de Atenas, pelo vasto panteão de deuses. Há quem diga que em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem na cidade, por causa de inúmeros deuses que eles acreditavam. E alguém dizia que era mais fácil encontrar um deus na cidade do que um homem. E nós temos aí alguns desses deuses da mitologia grega que nós mesmos conhecemos, e eles acreditavam nessas entidades, como Zeus. Quem nunca ouviu falar de Zeus? Na mitologia grega eles acreditavam que Zeus era o Deus dos céus e Senhor de Olimpo. Lá também tinha a deusa Hera, em Atenas, que era esposa de Zeus, era irmã e esposa de Zeus.
Lá em Atenas também tinha o Poseidon. Quem nunca ouviu falar do Poseidon, né? Na mitologia grega, conhecido como Senhor dos Mares. Senhor dos Mares. E tinha também a própria patrona da cidade, Atena, ou Atenas, que era conhecida como a deusa da inteligência. Afrodite, quem nunca ouviu falar de Afrodite? Afrodite também estava lá, conhecida como a deusa do amor. Lá também tinha o deus Apolo, que para eles era o deus do sol e das artes e também da razão. Tinha também Ares, conhecida como deus da guerra. Enfim, tinha inúmeros deuses. Está aí o porquê que as pessoas diziam que em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Vamos lá. Quando Epimênides ele chega em Atenas e após cercar-se dos fatos, ele então determina um local para que ele viesse sacrificar ao seu Deus. Depois que ele chega, passa a saber da situação que estava acontecendo em Atenas. Epimênides então, ele pede, sabe o que ele exige? Ele pede um rebanho de ovelhas saudáveis. Então o profeta, ele diz, olha, eu preciso aí de um rebanho de ovelhas saudáveis. E ele pede também um grupo de pedreiros. Aí de repente você está perguntando, pastor, mas por que pedreiros e ovelhas? Vai me acompanhando. E ele pede também materiais necessários para edificar um altar. Então, repare que a estratégia era essa: ovelhas saudáveis, um grupo de pedreiros e um local para que ele viesse construir um altar. As ovelhas precisavam ficar em jejum para o sacrifício. A proposta era essa: as ovelhas precisavam ficar em jejum para que na manhã do sacrifício estivessem totalmente famintas. Olha para você ver, vai me acompanhando. Então as ovelhas tinham que estar em jejum para que na manhã do sacrifício todas elas estivessem famintas, porque Epimênides dizia que o seu Deus escolheria os animais para o sacrifício. Então ele dizia que o Deus dele iria escolher, selecionar os animais para o sacrifício. Esse seria o sinal da escolha. O próprio Deus iria escolher as ovelhas para o sacrifício. Na manhã seguinte, as ovelhas seriam soltas no pasto, em pastos verdejantes. E como é que seria essa escolha do Deus de Epimênides? As ovelhas em jejum seriam soltas em um pasto verdejante, em gramas verdes, e a ovelha que não comer-se, mas ao invés de comer, deitasse sobre a grama, escuta isso, seria essa as ovelhas que o seu Deus tinha escolhido para o sacrifício. Então as ovelhas que em jejum fosse solta nas gramas, solta naquelas gramas verdes, e ao invés, porque é comum a ovelha com fome, quando chega em um pasto verdejante, ela quer se alimentar, mas ele dizia, a ovelha, mesmo em jejum, ao chegar no pasto, ao invés de comer, deitar, esta ovelha o meu Deus escolheu, dizia Epimênides. E isso foi feito.
de fato o que Epimênides pediu, eles fizeram. E houve todo esse processo. E sabe o que aconteceu? Da forma que Epimênides pediu para que eles fizessem, eles fizeram. E tudo isso aconteceu, diga-se de passagem, as ovelhas em jejum, chegando no pasto verdejante, as que ao invés de comer, deitar-se, essa Deus tinha escolhido. Isso aconteceu. Algumas ovelhas, ao invés de comer da grama, elas deitaram sobre o pasto. Estas ovelhas foram selecionadas para o sacrifício. Quando aconteceu o sacrifício, sabe o que houve? A Bíblia diz que o Deus de Epimênides recebeu a oferta, o sacrifício, e logo parou com a matança. Depois que Epimênides fez o sacrifício com aquelas ovelhas selecionadas pelo próprio Deus, Deus ele cessa com a matança, né? Ele acaba de vez com a epidemia ali que estava assolando a cidade de Atenas. Quando os altares, depois que o Deus de Epimênides cessa com a praga, depois de ter recebido o sacrifício, olha, um ancião da cidade perguntou a Epimênides qual seria o nome do Deus dele que teria feito a praga cessar. Um ancião aproxima de Epimênides e pergunta: qual é o nome desse Deus que você serve, que fez essa praga ela cessar sobre a cidade de Atenas? Sabe qual foi a resposta do profeta para essa pergunta do ancião daquela cidade? A resposta de Epimênides foi essa: eu não conheço o nome do meu Deus, ou do Deus que me impediu para realizar esse sacrifício. Mas dizia ele: uma coisa eu tenho certeza, aquele Deus, o ser divino, que decidiu me auxiliar, mesmo não tendo no momento um lugar ou um nome pelo qual pudesse ser chamado, dizia ele, esse Deus que me auxiliou, essa divindade poderosa, entende a ignorância de vocês e a ignorância da população, que por não conhecê-lo seria incapaz de lhe dar um nome condizente. Disse Epimênides: esse Deus que vocês não conhecem, ele é um Deus perdoador, dizia ele. E ele disse mais: esse Deus desconhecido concordou que fossem gravadas tais palavras para o holocausto. Depois que Epimênides diz que o Deus dele tinha concordado em usar de misericórdia, mesmo tolerando a ignorância deles, por não ter um altar a ele e nem saber o nome dele, eles decidiram então, aí você vai entender o porquê desse altar desconhecido. Depois de todo esse projeto, depois de todo esse milagre, eles decidiram adotar as seguintes palavras para denotar ao Deus desconhecido. E esse Deus, esse altar ficou sendo chamado da seguinte palavra: agnosto tel, que quer dizer ao Deus desconhecido. Então, depois do milagre, eles decidiram então anotar o seguinte termo para esse Deus desconhecido: agnosto tel, que quer dizer ao Deus desconhecido. Foi o nome que eles deram para
o Deus de Epimênides, que fez cessar aquela praga mortal na cidade de Atenas. Aí quando a gente entra para a palavra de Deus em Atos capítulo 17, a gente vê que mais tarde Paulo, ele passa por lá, por aquela cidade, em suas viagens missionárias, isso no século V antes de Cristo. Ele passa por lá e ele presencia essa cena desse altar ao Deus desconhecido. Aí a gente começa a entender aqui Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo de número 23, que diz: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Essa foi a história, o porquê desse altar aqui de Atenas, né? Ao Deus desconhecido. E Paulo no versículo 24 ele fala sobre esse Deus que Epimênides não sabia o nome dele e que ele servia sem conhecê-lo. Diz assim, Paulo diz: porque adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. Aí ele começa a dizer: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida e a respiração e tudo mais. Versículo 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos a sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou pedra, que trabalhadas pela arte da imaginação do homem. Versículo 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo. Então, o Deus que Epimênides servia sem conhecer o seu nome, Paulo revela o nome desse Deus, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitar para nos dar vida, perdão e um lugar à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. A esse Deus é o nome do Deus que Atenas não conhecia. Jesus Cristo é o nome desse Deus. Queridos, por que eu fiz questão de contar essa história aqui? Porque a gente está vivendo aí momentos semelhantes, né, dessa praga que teve aqui em Atenas. Temos aí uma praga assolando também o nosso Brasil, né, o nosso mundo. E as nossas autoridades não sabem o que fazer. Então a gente está vendo aí uma praga que está assolando, matando, destruindo famílias, lares. Mas eu acredito muito que esse Deus aqui, que fez essa praga cessar em Atenas, Ele é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus hoje e será para todo sempre. Eu acredito muito que esse mesmo Deus aqui, Ele pode usar os profetas, homens e mulheres nessa geração presente,
para invocá-lo, para que Ele venha ter misericórdia da nossa nação e venha sarar a nossa terra. Esse Deus, Ele é um Deus poderoso. Eu creio que se nós aproximarmos dEle e nos humilharmos e clamarmos a Ele por socorro, Ele é poderoso para vir ao nosso encontro e abençoar as nossas vidas. Então, o conselho que eu dou, meditando aqui no contexto histórico de Atenas, que vamos clamar também a esse Deus. Quem sabe Ele pode ter misericórdia de nós, porque Ele teve misericórdia. Olha o que Ele fez. Ele cessou a praga que estava acabando com a cidade de Atenas. Ele pode cessar também essa praga, né? Olha o que Ele fez na cidade de Atenas. Ele cessa com a praga, porque lá teve pessoas que clamaram a Ele, reconheceram a Ele como o Senhor e o Deus Todo-Poderoso. Só Ele teve o poder de solucionar, de acabar com aquela praga. Então esse Deus é o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Então vamos buscar a esse Deus também, né? Vamos buscar a esse Deus, vamos sacrificar a Ele, vamos apresentar a Ele sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Vamos clamar o seu santo nome, vamos invocá-lo na beleza da sua santidade. Vamos pedir o Deus aí que curou a cidade de Atenas, que Ele venha curar também a nossa cidade, a nossa nação. Mas para isso precisamos crer nele, mas para isso precisamos voltar a nossa atenção a Ele, voltar a nossa fé a Ele. Então eu separei aqui esse momento. Eu sei que todo dia à noite tem N pastores entrando aí com uma palavra, e eu queria trazer essa palavra aqui. Na realidade eu fiz aqui uma reflexão da palavra de Deus aqui ao Deus desconhecido, em Atos capítulo de número 17, que Paulo prega quando chega em Atenas. Eu fiz aqui uma rápida reflexão, que possamos refletir nessa palavra e que possamos aprender alguma coisa boa aqui dentro desse texto, alguma lição que venha nos fazer crescer. Eu gostaria de orar agora, abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Para você que não me conhece, meu nome é Wesley, eu sou pastor da Igreja Batista Apacentai aqui em Montes Claros já há 10 anos, e nós estamos aqui, agora eu estou aqui no templo, né? E reservei esse momento aqui para falar com cada um de vocês, devido ao decreto aí da nossa cidade pelo prefeito Humberto Souto, da proibição de cultos na igreja. Então a forma que nós estamos tendo para falar do amor de Deus é usando aí as redes sociais. Nós temos ligado para os nossos irmãos em casa, porque para evitar uma certa aproximação, a gente tem assim dado uma assessoria pastoral, ligando, sabendo se está tudo bem, se está faltando alguma coisa. Inclusive eu tenho orientado os irmãos aqui na igreja, e gostaria de orientar você também. Liga aí, vamos ser igreja, né? Nesse momento a igreja não é o templo, a igreja somos cada um de nós. E eu tenho dito aqui na igreja o seguinte: olha, ligue uns para os outros, né? Passa a saber se está tudo bem, se está faltando alguma coisa, né? Eu tenho feito isso aqui na igreja, que eu sou pastor. Eu tenho ligado para as nossas ovelhas, é a forma que eu estou encontrando de apacentá-las. Eu tenho ligado e tenho perguntado se está tudo bem, se tem faltado o alimento, a água, a luz, o pão, né? Então faça isso também. Nós temos adotado esse estilo aqui, esse projeto aqui, e com isso a gente está conseguindo pastorear. Nossa igreja fica aqui na Rua Santa Amaro 308, aqui em Montes Claros, no bairro São Judas, e é a forma que nós encontramos de não parar com a obra de Deus, né? E de continuar levando a palavra de Deus para todos, né? Aqueles que nos conhecem. Daqui a pouco passa, eu creio que vai passar, a gente vai vencer esse momento difícil aí, vai servir como um grande aprendizado para cada um de nós. Nós vamos tirar boas lições desse momento. Eu acho que seremos cristãos melhores, pastores melhores, né? Pastores melhores, servos melhores. Eu creio que nós vamos tirar boas lições
desse momento que nós estamos aí atravessando. E eu gostaria de orar por você agora, você que está aí do outro lado, e eu gostaria de terminar aqui orando por você. Se você puder orar comigo agora, manda um abraço aí para o Júlio César, né, que está me acompanhando aí, um abraço. O pastor Edson Santos Oliveira, que está me assistindo aí, um abraço, querido. Deus abençoe a sua vida, né? Todo o pessoal aí que tem entrado aí, tem me acompanhado aqui pelo Facebook, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos fazer agora uma corrente de oração, vamos orar, pedir a Deus para que Ele venha abençoar as nossas famílias, dar sabedoria às nossas autoridades, né? Porque a gente está vendo aí algumas medidas sendo tomadas e as nossas autoridades assim meio sem saber o que fazer, né? Então vamos orar pelo nosso governo, pelas nossas autoridades, para que Deus possa orientar e dar sabedoria a cada uma delas nesse momento crucial, nesse momento difícil de toda a humanidade. Vamos orar por cada pai, por cada velho, por cada criança, por cada pastor, por cada ministério, né? Vamos orar agora. Eu gostaria que você agora formasse uma corrente de oração comigo e que nós orássemos a Deus juntos agora, para que o Senhor Ele possa ter misericórdia da nossa nação. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que venha ter misericórdia da nossa nação, Senhor, do mundo. A nossa nação, meu Pai, está enferma, a nossa terra, ela está doente, Senhor, adoentada, e nós pedimos que o Senhor venha curar a nossa nação, venha curar, meu Deus, o nosso Brasil. Pai, derrama o Teu poder, Senhor, venha lavar a nossa cidade com Teu sangue, venha lavar, meu Deus, não somente a nossa cidade, mas o nosso Brasil. Venha lavar, meu Pai, o mundo com o Teu sangue, meu Pai. Ah, Deus, venha curar, meu Deus, venha fazer que toda praga, ela venha ser cessada, meu Deus. Cessa a praga, Senhor, que assola o mundo, a nação, na nossa cidade, no nosso Brasil. Faça essa praga cessar, como o Senhor fez essa praga cessar na cidade de Atenas, Senhor, quando teve aquela praga lá que matou muita gente, e quando as pessoas voltaram para o Senhor teve misericórdia da cidade e poupou o povo de Atenas. Poupa também o nosso povo, a nossa cidade, a nossa nação, porque aqui tem os Seus servos, os Teus profetas, que têm buscado ao Senhor, que têm orado de dia e de noite, buscado um direcionamento, buscado a Tua proteção. Meu Pai, escuta a Tua igreja, escuta o Teu povo, Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso governo. Eu quero orar pelas nossas autoridades, dê sabedoria às nossas autoridades, Senhor, porque a Tua palavra diz que toda autoridade, ela é constituída pelo Senhor, e não há autoridade, governo, que não venha do Senhor, meu Pai. Então eu peço ao Senhor que venha abençoar as nossas autoridades, meu Deus, os nossos governantes, meu Deus, as autoridades na área de educação, na área da saúde, meu Pai, o governo, meu Deus, abençoe, meu Deus, o prefeito da nossa cidade, Humberto Souto, Senhor, dá a ele sabedoria nesse momento, as autoridades, vereadores, médicos aqui da cidade, cada líder espiritual, abençoa o nosso presidente, o Jair Messias, Senhor, o Bolsonaro, abençoe a sua vida, dá a ele sabedoria. Eu sei que ele é uma autoridade, e eu sei, meu Deus, que ele está preocupado, porque ele tem preocupado com a situação do nosso Brasil. Eu oro por ele, para que o Senhor lhe dê sabedoria, lhe dê capacidade para governar esse Brasil, Senhor. Eu oro pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua equipe de trabalho, Senhor, são os seus ministros. Eu oro por cada autoridade, Senhor, constituída pelo Senhor nesta cidade, fora desta cidade. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria. Eu oro por cada pastor, por cada ministério,
por cada criança, por cada pai, por cada mãe. Senhor, cubra o teu povo com o teu sangue. Dê sabedoria aos nossos ministros, às nossas autoridades, Senhor, nesse momento delicado. Cubra, meu Deus, as famílias com teu sangue. Não permita, Senhor, que coisa pior nos aconteça. Eu oro, meu Deus, pedindo ao Senhor a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Abençoe cada pessoa que ora comigo nesse momento, nesse instante, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, muito obrigado pela atenção, você que orou comigo agora. De repente, minhas palavras não são suficientes para te dar aí um conforto, para falar mais no seu coração, mas que Deus possa falar mais no seu coração. De repente, que me falta palavras para expressar o amor de Deus, as Escrituras Sagradas, mas que Deus possa te abençoar. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Eu sou o pastor Wesley, pastor aqui da Igreja Batista Pacentai. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você que entrou agora, deixa eu mandar um abraço aí para o meu amigo Davidson, conhecido como Bituca, né? Meu amigo de infância. Um abraço, querido. Deus possa abençoar a sua vida. Nilson Cordeiro, é o pastor Nilson? Eu estou olhando daqui, não sei se é o pastor Nilson Cordeiro. Se for o pastor Nilson aí. Oi? Anilton, desculpa, tá? Nilton Cordeiro de Souza. Um abraço, querido. Deus possa abençoar aí a sua vida de uma forma toda especial. O pessoal aí, NASA, o Márcio, né? O pessoal aqui que tem um programa aqui, um clube de futebol aqui, um projeto, o NASA Futebol Clube, o Márcio que está na responsabilidade, está aqui. Deus abençoe a sua vida também, Márcio, a sua casa, a sua família, tá bom? Proteja você, os atletas aí que são os nossos filhos. Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. E cada um de vocês que entraram aí, que está me acompanhando, que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial. Eu vou encerrar essa transmissão aqui e que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e quando der a gente vai estar entrando aqui no Facebook, falando do amor de Deus. E se precisar falar com a gente, né, você pode me procurar aí pelo Message, pelo Facebook, a gente vai estar conversando, dialogando. E o Wagner, né, um abraço aí para o Wagner. Herbert Lima, meu primo, um abraço para você, querido. Deus abençoe a sua vida, tá bom? E é isso. Então, um conselho: ligue para o seu parente, para o seu amigo aí. A gente tem feito isso aqui na igreja. Eu tenho ligado, pergunta se está tudo bem, se está faltando alguma coisa, se está faltando o alimento, o pão, se quer que faça algum favor. Eu tenho adotado essas medidas aqui, que você possa também fazer o mesmo aí. Liga aí que as pessoas têm sido muito egoístas, né, nesse momento. Egoístas. O cara vai no supermercado, compra todo o alimento, compra todo o álcool gel e o restante que se vira. A gente não pode ser assim, né? Eu não quero que falte na minha casa, também não quero que falte na casa do vizinho, nem que a minha família fique enferma e nem que a família do vizinho fique enferma. Então, vamos deixar o egoísmo de lado, né? E querer ver só o nosso lado. Vamos ser humanos nesse momento, vamos ajudar uns aos outros. Bom, Deus abençoe, obrigado pelo carinho aí, em nome de Jesus Cristo. Eu vou encerrando a minha participação por aqui.